A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deixar uma palavra aqui de reflexão para nós nessa tarde. Uma palavra que ela vai fazer com que a esperança no coração do ser humano, ela volte a brotar e ela volte também a renascer. Porque se tem uma coisa, um sentimento chamado esperança, é um sentimento que não pode morrer do teu coração, que não pode também morrer do meu coração, não pode. Esse sentimento chamado esperança não pode morrer do nosso coração. Porque até para nós ser salvos, nós temos que ter a esperança. Porque quem tem a esperança dentro do coração dele, ele tem a certeza da salvação. Ele luta, ele caminha, ele peleja, ele avança para ele poder alcançar a salvação. Tudo por quê? Por causa de um sentimento chamado esperança dentro do coração do ser humano. Romanos 8, 25, 23, 24, se não falha a memória, está escrito: em esperança nós somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, mas se alguém espera aquilo que não vê, isso é esperança. Então veja, a esperança não pode morrer dentro do nosso coração, porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus é um Deus esperançoso com o ser humano. Deus, ele nunca vai perder a esperança de lutar, de insistir com o ser humano. Deus, ele vai insistir com o ser humano até o último suspiro, até as últimas batidas do coração do ser humano aqui na terra. É por isso que eu e você, não podemos também desistir de lutar por alguém, de buscar a salvação por a vida de alguém que ainda não está buscando, ou alguém que ainda não foi desperto, alguém que ainda não despertou, não acordou do sono, não conseguiu ainda compreender essas coisas como eu e como você compreender. Nós também não podemos desistir. Não podemos desistir, não podemos perder a esperança de lutar por alguém, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele insiste com o ser humano e vai continuar insistindo até o último suspiro da vida do ser humano. O nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus é assim. Embora seja que aqui na terra tem coração de pessoas que é duro, mas através da palavra pode ser quebrado. Jeremias 23, 29, não é minha palavra como fogo? E com o martelo que esmiuça a penha, é Deus dizendo para Jeremias, Israel tem o coração duro, mas a minha palavra é fogo, a minha palavra é martelo. Mas através da tua pregação, através da tua insistência de você batendo nessa pedra, uma hora essa pedra ela vai despedaçar e ela vai se quebrar. Então veja que para você quebrar uma pedra é com muitas e muitas batidas, ou seja, é a persistência, é a perseverança e também a esperança dentro do nosso coração de nós lutando por alguém ou por a salvação de alguma alma aqui na terra. Porque o nosso Deus é um Deus esperançoso e o sentimento que está dentro do coração do Senhor, chamado esperança, Deus ele quer colocar e implantar dentro do nosso coração, porque Paulo tinha esse sentimento. Porque Paulo tinha esse sentimento dentro do coração dele. Um sentimento chamado esperança. Filipenses 1,6, eu estou certo, eu tenho certeza, vocês não são perfeitos, mas eu estou certo no Senhor, que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoará até o dia, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo dizendo, eu estou esperançoso com vocês. Eu estou esperançoso com vocês, ó igreja de Filipos. Eu estou esperançoso com vocês, porque esse sentimento foi Deus que colocou dentro do meu coração. Agora eu quero ler aqui Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:4 diz assim, ó, para os que estão entre os vivos. Veja, você está vivo. Você está entre os vivos aqui na terra. Agora, para quem já morreu, irmão, já não resta mais esperança. Morreu, já seguiu o juízo. Hebreus 9:27, já morreu, já seguiu o juízo. Agora, se foi para o céu ou foi para o inferno, só Deus o sabe, mas para a eternidade foi. Agora, se subiu ou se desceu, só Deus sabe. Agora para você que está dentro dos vivos, para os que estão entre os vivos, é você que está vivo, irmão. É você que está vivo, irmão. Para os que estão entre os vivos, há esperança, Salomão dizendo, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Agora veja, o leão já está morto.
Veja, se você pegar fisicamente o leão, não é mais forte que um cachorro, é mais forte. Mas veja, o leão já está morto. Agora veja, esse leão aqui, ele simboliza o diabo. Ele simboliza o diabo, porque para o diabo já não resta mais oportunidade. Ele já está morto, mas ele continua lutando. Para ele já não resta mais oportunidade. Esse cão aqui é o ser humano. Agora, se você pegar um cachorro lá da rua, ele pode estar na situação que for. Se você pegar lá da rua, você trazer para a tua casa e você começar a cuidar e você começar a tratar dele, veja que a vida ela vai chegar naquele cachorro, porque houve uma esperança para ele. Agora vejamos, o nosso Deus é esperançoso. E Salomão, ele escreveu essa palavra aqui na direção do Espírito. Aqui foi o Espírito Santo que falou aqui. Foi o Espírito Santo que ele falou aqui através da boca, do coração e da alma de Salomão. Porque todas as escrituras de Gênesis, Apocalipse, 2 Pedro 1:21, todas as escrituras não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, escreveram as santas escrituras. Então esse Eclesiastes 9:4 foi um homem que ele foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele foi impulsionado a escrever essa palavra aqui. Para os que estão entre os vivos, a esperança. A esperança de Jesus, ele falou dessa esperança. Mateus 15:26 diz assim, e ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou veja, Jesus ele trouxe uma esperança ali. Nós, irmãos, nós era aqueles cachorrinhos ali, porque Jesus ele não veio para nós. Jesus ele veio para os judeus. Ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam. Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas agora nós somos um povo gentil, aceitamos e recebemos o Senhor. Agora veja, Paulo falou dessa esperança. Isaías falou dessa esperança também. Romanos 15, veja o que está escrito em Romanos 15:10. Diz assim, e ainda diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele dia que se levantar para ranger os gentios esperarão. Veja, Isaías falou dessa esperança. Olha, um dia Jesus, ele há de vir, ele vai ser brotado da raiz de Jessé. Agora veja, o que traz a vida para a árvore é a raiz. Quando a árvore está implantada na terra, veja que o que sustenta uma árvore é uma raiz. O que dá vida para a árvore é a raiz, ou seja, vai haver uma esperança para um povo aqui na terra, que é o povo gentil, que era eu e que era você. Agora vejamos, o que me chama a atenção é que Deus ele nunca vai desistir com o ser humano. Você pode estar na situação que for agora, mas se você abrir o teu coração e você der lugar para o Espírito Santo que está batendo no teu coração aqui agora, Jesus ele há de entrar, ele há de fazer morada e ele há de dar vitória. Porque quando o ser humano ele se abre com Deus, irmãos, quando o ser humano ele abre o coração para Deus, irmãos, Deus ele entra e Deus ele muda o cativeiro. Veja quem que foi Manassés. Manassés ele foi um rei. Manassés ele foi o rei de Israel. Agora veja, Manassés ele fez tudo quanto é tipo de atrovidade dentro da casa do Senhor. Até um terreiro de macumba ele implantou dentro da casa do Senhor. Uma casa que Deus falou para Salomão, essa casa, o meu nome habitará para sempre, para toda a eternidade. Manassés colocou ídolos. Manassés ele montou um terreiro ali, fez passar os seus filhos pelo fogo, matou os seus próprios filhos. Ele foi um feiticeiro. Ele se uniu com feiticeiros, com agoreiros, mas quando ele se encontrou numa angústia profunda, ele clamou ao Senhor. Deus deu a vitória. Deus restaurou o reinado de Manassés. Depois Manassés ele passou, está lá em 2 Crônicas capítulo 33. Depois Manassés ele começou a edificar os muros, ele levantou vigias, depois ele removeu tudo aquilo que ele tinha colocado, ele tirou. Agora veja, para Manassés, irmãos, houve uma esperança.
Por que para você não pode haver uma esperança? Por que para nós não pode haver uma esperança? Há uma esperança sim, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus esperançoso. Porque quando Paulo fala para os Filipenses 1,6, eu estou esperançoso de vós, porque era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo que tinha colocado aquele sentimento chamado esperança dentro do coração de Paulo e fez com que Paulo tivesse esperança pelos irmãos. Aí Paulo escreve, eu estou esperançoso de vós. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar. Agora vejamos, até o último suspiro da tua vida, Deus ele vai insistir com você. Deus ele vai continuar lutando com o ser humano até o último suspiro, até últimas batidas do coração do ser humano. Deus ele vai continuar insistindo com o ser humano, irmãos. Porque veja, o nosso Deus ele é um Deus que ele vai amar o ser humano até o último suspiro da vida dele, até as últimas batidas do coração. Deus ele vai amar o ser humano. Veja, João capítulo 13, versículo 1. As últimas horas do Senhor Jesus. Eram as últimas horas do Senhor Jesus. Até vou achar aqui para nós ler aqui, ó. João capítulo 13, versículo 1. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele vai continuar te amando até o último suspiro da tua vida. Ele vai continuar lutando com você. Lutando para você aceitá-lo, para você mudar de vida, para você reconhecer ele como o único e suficiente salvador da sua alma, para você reconhecer ele como está lá escrito em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu, João Batista ele pegou, além dele reconhecer, ele anunciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Até o ser humano reconhecer isso, irmãos, Deus ele vai continuar lutando com o ser humano. E Deus ele vai continuar, o nosso Senhor, ele vai continuar te amando até as últimas batidas do teu coração. João capítulo 13, versículo 1, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua última hora, os últimos minutos do Senhor aqui na terra, já era chegada a sua hora, antes de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, Jesus ele amou o ser humano, ele amou a humanidade até o fim, até os últimos minutos que ele teve na cruz do Calvário em vida, respirando, com a batida do seu coração batendo, ele amou até o fim. Assim, irmãos, Deus ele continuará amando o ser humano até as últimas batidas do ser humano. Deus ele vai insistir com você, irmãos, porque você é precioso. Você é uma pérola diante do Senhor, você é precioso. Quem sabe para o mundo você não tem valor, mas para Jesus você é uma pérola, você é uma dracma que você está perdida. Para o Senhor Jesus você é uma riqueza. Você é uma riqueza aqui na terra para o Senhor Jesus. Jesus ele vai continuar assim, insistindo com você. Agora veja a situação aqui do pastor da igreja de Sardes. Olha a situação que ele estava aqui. Mas veja, Jesus não rejeitou ele. Jesus não desqualificou ele, não. Jesus não desqualificou ele, não. Jesus Jesus estava esperançoso com ele ainda. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, o anjo da igreja que está em Sardes escreve e diz isto, e o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Veja como que estava esse homem aqui. Veja como que estava a vida desse homem aqui. Agora veja, Jesus ainda estava esperançoso com ele. Ainda o Senhor Jesus estava esperançoso com ele, irmãos. Deus é esperançoso com o ser humano. Lembra-te, olha Deus, Jesus tentando trazer uma esperança para o coração dele aqui. Ó. Lembra-te, pois, do que você tem recebido e ouvido. Agora veja, um dia você foi ensinado, um dia você aprendeu, lembra aquilo que você ouviu. Quem sabe esse pastor ele aprendeu aos pés dos apóstolos. Lembra que um dia você foi ensinado pelos apóstolos. Lembra aquilo que você ouviu por Pedro, aquilo que você ouviu por Paulo, aquilo que você ouviu por Filipe. Lembra que um dia você foi instruído pelos apóstolos. Lembra daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, guarda no teu coração. Jesus falando para ele que há uma esperança para você, homem. Jesus falando para ele. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja, Jesus estava esperançoso com ele, irmãos. Então Deus ele é sempre esperançoso com o ser humano. Atentemos para isso, irmão. Atentemos para isso, e há uma esperança para você sim.
Você está dentre os vivos. Enquanto há fôlego e vida, há esperança. Amém? Deus abençoe.